doutor Pessoa, presta atenção, hein? Doutor Pessoa afirma que vai fazer mudanças na Câmara Municipal de Teresina em outubro, viu? Isso não é para ano que vem, não. É outubro. Que vai trazer o faro fino da informação. É o homem que acompanha tudo. O homem que acompanha todos os detalhes. Pode tirar a hora aí, Rafael. O homem que acompanha todos os detalhes e que não perde um só lance. Estou falando de futebol, não. Estou falando de bastidores da política. E é claro que eu estou falando do meu querido Tuxê. O Tuxê mais perfeito até hoje foi esse aqui. Do Alisson. O Nenê está perguntando se o senhor vem amanhã com a camisa do Cruzeiro. Venho, se vencer o Vasco hoje, é dia de acesso. Hoje é Cruzeiro Day lá em Minas. Eu sou, o Tasso sabe qual é o time que eu torço, mas pelo Tasso em Minas Gerais eu torço pelo Cruzeiro, pelo Tasso, por toda a família, seu Juarez, entendeu? É o quê? 6 pontos pro Flamengo, o Rafael disse no próximo ano aí. Freguês, o Flamengo. Ah, só invenção. Tássio Cruz, o que não é invenção, parece ser, mas não é. Essas mudanças, doutor Pessoa, tá de novo, Tássio. Parece que falta assunto, falta o que fazer, aí aparece com essa questão de... Que mudanças são essas, Tássio Cruz? Boa tarde, seja bem-vindo. E falta, Douglas, principalmente estabilidade. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. A gente esteve de manhã, Douglas, em uma solenidade, acompanhando, né, a fala do prefeito de Teresina, doutor Pessoa, que revelou, Douglas, que está sofrendo desde o início da semana com uma diarreia, uma espécie de problema gastrointestinal. Desejamos melhoras ao prefeito. E ele revelou, Douglas, que logo após as eleições, ainda no mês de outubro, deve fazer alterações em sua bancada na Assembleia Legislativa do Piauí. O prefeito espera ouvir a mensagem das urnas para definir um rumo para o seu governo e para o Legislativo. Vamos ouvir primeiro o que ele disse, depois a gente vai escutar o secretário de governo que revelou alguns detalhes do que deve ser alterado. Vamos ouvir o prefeito de Teresina, doutor Pessoa. Tá, para vossa senhoria jornalista, que eu tenho um apreço maior, grande, mas lá no início de novembro, de outubro, me procure que eu direi as mudanças que irão acontecer. Bom, deve ser ruim mesmo, viu? Porque a cara que ele fez na foto ali não deve estar muito bem, não, viu? Tá meio pesado, é ruim. Outra coisa, um calor desse, baixa umidade relativa do ar. Tássio, mas aí veja bem, aí, não tá muito bom não, viu? Aí deseja melhoras aí, muito líquido, viu, doutor Pessoa? Suco, líquido. O senhor fica em casa um pouquinho, o senhor descansa um pouco. Sua saúde em primeiro lugar, viu? Eu queria perguntar o seguinte: reforma. Mudança, aliás. Só Câmara ou Câmara e Prefeitura? Bem rápido. Como falávamos, Douglas, antes o prefeito confirmava para outubro e a mudança, pelo que apuramos, vai ocorrer no primeiro escalão da gestão e também na Câmara. E o secretário de governo, André Lopes, nos explicou, né, como que deve ser o teor dessa mudança e também analisou a relação entre Palácio da Cidade e Câmara Municipal de Teresina. Vamos ouvir. Nós temos uma relação muito boa com a Câmara Municipal de Teresina. Tudo aquilo que é de interesse do município tem sido encaminhado por nós, eles têm debatido, que é a função deles, e têm aprovado para o interesse do município de Teresina. Então a gente encara qualquer mudança com muita tranquilidade, a gente sabe que a gestão é dinâmica e qualquer mudança que eventualmente o prefeito entenda que deve acontecer é muito natural. Bom, Tássio, agora vamos então tentar decifrar. Eu estava dizendo aqui, viu, João? Que pode ser até uma pergunta de um concurso aqui em Teresina, por exemplo, concurso municipal. A pergunta seria: quantas reformas administrativas doutor Pessoa fez em 2 anos? Uma pergunta dificílima do candidato responder. Precisa uma pesquisa aprofundada, uma pesquisa muito... Porque, meu amigo, o senhor Tássio Cruz, que acompanha de perto, o senhor tem ideia de quantas são? Douglas, foram várias, umas 5, 6 no mínimo. O Tássio está quase todo dia da prefeitura. Aí para você ver como é que é o negócio. Mas vamos lá, Tássio. O que é que seria na Câmara Municipal? Na prática, Douglas, pelo que eu apurei, a prefeitura trabalha com a possibilidade de convocar até 3 vereadores para assumirem secretarias e os suplentes ocuparem as cadeiras na Câmara. O que seria? E esses suplentes, esses vereadores, fazem parte daqueles grupos
daquele grupo que estão insatisfeitos com a falta de participação no Legislativo. Então aí nós temos Secretaria, por exemplo, da Juventude, Secretaria da Mulher, secretarias que foram desocupadas porque os titulares saíram para ser candidatos e muitos, Douglas, desses podem nem voltar para secretarias e o prefeito espera contemplar mais o Legislativo para diminuir as insatisfações. Outro ponto interessante, com a possível... Só para a gente ver aqui, Tássio. Então, para a gente ir por etapa. Então, a convocação, aí seria a convocação de 3 titulares? Até 3 vereadores titulares para assumirem secretarias e os suplentes desses vereadores imediatos assumiriam na Câmara para... Já se ventila nomes? Ainda não se fala em nomes, mas esse movimento, Douglas, seria para apaziguar os ânimos na casa, já que um dos principais articuladores até então do prefeito, o vereador Jeová Alencar, ganhando a eleição sai. Então o prefeito vai precisar de uma nova articulação na Câmara e essa reforma... Quer dizer, diretamente, Tássio, diretamente ali nós temos o vereador Jeová Alencar. Isso. Que ganha da eleição, vai para a Assembleia, aí assume Joaquim Caldas. Assume Joaquim Caldas, que vira titular, né? E em seu lugar assume o primeiro suplente da coligação, que é o filho, né, da ex-deputada e do afilhado do ex-deputado José Santana, Daniel Santana, que assume com a saída de Joaquim a primeira suplência. Mas aí essa reforma administrativa da prefeitura, ela não vai passar por alteração na estrutura não, né? É só preenchimento de vagas. Isso, só o preenchimento de vagas, aqueles que deixarem a Câmara, os suplentes assumem. Essa é a informação que a gente tem nos bastidores e a estruturação, Douglas, já deve começar no início de outubro, até o final de outubro, início de novembro, essa reformulação na base da Câmara deve ocorrer e, como eu disse, devemos ter a saída de alguns vereadores para ocupar secretarias do primeiro escalão para apaziguar os ânimos e contemplar os insatisfeitos lá no Legislativo. Pode ter demissão? Podemos, sim, secretários que saíram para ser candidatos podem nem voltar. Aqueles que não apresentarem nas urnas o que o prefeito quer também podem ser retirados, ou seja, vai depender da mensagem que sairá da urna eletrônica. Os candidatos do Republicano que não tiverem bom aproveitamento podem sim deixar a gestão do Dr. Pessoa. O fato também é que o Tássio está falando aqui, de critérios, digamos, lógicos, critérios que seriam adotados por qualquer pessoa normalmente, né? Mas vindo lá da prefeitura, qualquer surpresa não é novidade, né, Tássio? Nunca se sabe o que pode sair, mas essa é a informação que circula nos bastidores, principalmente entre vereadores mais fiéis ao prefeito. E esses devem ter mais espaço, sim, após essa reformulação, a partir de novembro, dezembro deste ano. Me diga uma coisa, e o candidato a deputado federal Joninha, não é? O candidato a deputado federal Joninha. Ô, João, se afastou do Marcelo Castro? Ao que tudo indica, sim. Parece que sim, né, Tássio? Ele não dá mais aquela proximidade com o senador Marcelo Castro. Mas muito bem, Tássio, o vereador Joninha não ganhando, não sendo eleito, pode ser contemplado lá na... Sem dúvida, só que para o vereador Joninha assumir, Douglas, é preciso toda uma engenharia, que ele é o primeiro suplente do PSDB, né? Então teria que sair complicado. Ou o vereador Venâncio, ou o vereador Gustavo Carvalho, que foi cogitado na Secretaria de Economia Solidária, ou seja, teria que mexer no PSDB para Joninha assumir na Câmara. A não ser que o próprio prefeito convocasse o Joninha direto para a secretaria, direto para a secretaria é também uma possibilidade, mas ele é o candidato do prefeito, né? Entende-se que ele deve ter um apoio maior depois da eleição. Seu Tássio Cruz, agora eu lembrei, você falou a expressão aí, vamos acompanhar de perto o candidato Joninha para saber qual é o efeito do apoio da outra pessoa nas urnas. Isso, é verdade. Pelo que a gente escuta de bastidor, é um fardo pesado, né, Douglas, de se carregar essa gestão que tem uma alta rejeição.